Hoje no canal vamos estar falando sobre o filme O Último Samurai. Lindíssimo, filme excelente. Logo depois da vinheta. Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje no canal vamos falar sobre o filme O Último Samurai, filme de 2003, estrelado pelo Tom Cruise e o diretor é o Edward Zwick. Vamos à sinopse. O soldado Nathan Agri deixa os Estados Unidos rumo ao Japão feudal, na tentativa de derrotar um exército de samurais. O comandante é capturado e ele se sente atraído pelo estilo de vida dos samurais. Bom, esse aí é a sinopse do filme, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a história, sobre a linda história desse filme. Pode conter um pouquinho de spoiler, eu acho que tem um pouquinho de spoiler, mas vamos lá. O Capitão Nathan é um veterano de guerra e ganhou bastante fama ao combater os indígenas no oeste do seu país, mas ele não se sentia orgulhoso. Na verdade, Nathan era extremamente traumatizado. Ele sempre relembrava das cenas perturbadoras dessa batalha. Por isso, ele acabou se tornando alcoólatra e uma pessoa que não se importa com o que os outros estão pensando dele. E sua fama acabou ultrapassando as fronteiras, ao ponto de chegar no Japão. E um grupo de japoneses foram até os Estados Unidos para contratá-lo por um valor alto, o qual ele não conseguia recusar. No Japão, o objetivo do capitão era o de ajudar na modernização do exército local, que mesmo com armas modernas, os soldados não tinham preparo e muito menos condição para derrotarem os samurais. Ainda despreparados, os soldados acabam indo de encontro aos samurais, onde eles são derrotados e humilhados. E é nesse conflito que Nathan é capturado. E exatamente ele é capturado porque ele acaba chamando a atenção de Katsumoto, que é o líder dos samurais. E sendo assim, o americano passa a viver entre os samurais. Ele era, vamos dizer assim, uma espécie de prisioneiro, mas ele tinha uma certa liberdade ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele podia andar pela vila, né, onde ele estava sendo prisioneiro, né, mas sempre ele era vigiado. E com o passar do tempo, Nathan passa a admirar todo o estilo de vida daquelas pessoas. Ele acaba admirando o apreço que eles sentiam pela tradição milenar, pela honra e pelo perfeccionismo, porque eles eram bem perfeccionistas, né? E ele passa a se identificar mais com eles do que com sua própria nação. E O Último Samurai, ele é um excelente filme. Por quê? Porque ele nos mostra muitos aspectos, tanto da cultura japonesa quanto a história do próprio Japão durante o século XIX. E ficam aqui algumas questões, né? Mas eu vou frisar assim duas perguntas. Por que o governo japonês perseguia os samurais? E por que havia esse contato tão próximo do imperador com o Ocidente? Vamos lá, uma aulinha de história com Nina Filmes, vamos lá. Então, o que ocorre? Para responder, temos que saber sobre a Era Meiji, né? E esse período se iniciou a partir de 1868 e foi até o início do século XX. Durante esses anos, o Japão mudou. Foi o processo de modernização baseado nos países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos e os países europeus. E toda essa modernização fez com que o Japão se tornasse uma grande potência asiática. E durante esses anos, os samurais foram marginalizados.
porque o exército nacional acabou sendo criado. E alguns samurais, assim, vamos dizer, mais tradicionais, não ficaram satisfeitos com essas mudanças. E também com toda aquela influência do Ocidente. E daí que se iniciou os conflitos entre o exército e os samurais, que é o que é abordado no filme, né? E o filme, ele se inspirou em eventos reais e em figuras importantes da história do Japão. Por exemplo, o personagem Katsumoto, ele foi inspirado no líder de uma rebelião samurai chamado Saigo Takamori. E o próprio Egrin também, Nathan Egrin, foi tudo, tem figuras bem importantes, né, da história, né? E o que dizer de Último Samurai, né? Ele é um filme esplendoroso, é um espetáculo, né? E, na minha opinião, ele mantém o mesmo ritmo do início ao fim. É um filme épico, grandioso. E os diálogos entre o Nathan e o Katsumoto estão sensacionais, são sensacionais. E eles são memoráveis. E a direção de arte do filme reconstitui muito bem a época. Está impecável, né? É uma verdadeira aula de cultura. E tem cenas magníficas de lutas. As atuações são espetaculares. E a produção funcionou de uma ótima maneira. E a sociedade samurai, ela está muito bem representada no filme, né? E ele é recheado de figuras de linguagens maravilhosas, né? Poesia, imagens inesquecíveis, a música também, a trilha sonora. São metáforas, né? A história é impecável. Eu já assisti esse filme, eu até perdi as contas de quantas vezes eu já assisti O Último Samurai. Ele está no meu top 10 de melhores filmes que eu já assisti em toda a minha vida. E eu digo até top 3. Top 3 ele está com certeza. Porque é um filme lindo, lindíssimo, né? Tom Cruise está impecável como Capitão Nathan. Impecável. As cenas são perfeitas. Nossa, e você consegue aprender a cultura muito bem retratada de outro país, né? Uma cultura tão fechada igual eram os samurais. E tem um determinado momento do filme que o Katsumoto conta pro Nathan, que o Nathan questiona ele que ele está sendo prisioneiro. O Katsumoto fala para ele que ele não é prisioneiro, que ele vai poder ir embora, que ele vai embora quando a neve derreter. Porque no caso assim tá no inverno, tudo. Aí ele vai poder ir embora da vila do filho do Katsumoto, né? Que a vila é do filho dele. E essa hora acontece. Esse momento ocorre, né? Os samurais vão até a cidade para devolver o Nathan, vamos dizer assim, né? Para entregá-lo de volta. E o Nathan volta. Mas ele já não volta a mesma pessoa. Ele está mudado. Então ele decide não lutar do lado do exército. Ele vai para o lado dos samurais. Aí é quando ocorre a batalha final. E Katsumoto e o Nathan lutam lado a lado. Nossa, essa cena é maravilhosa, é excelente. E muitos assim não conseguem entender, ou então tem duas alternativas para o final do filme. Algumas pessoas gostam de pensam que o Nathan morreu durante a batalha, porque o exército está bem mudado, né? Eles têm canhões, tem uma artilharia, tá totalmente diferente do que ele havia treinado, né? E outras pensam que ele conseguiu encontrar paz retornando para a vila dos samurais, Eu prefiro me apegar com a segunda opção. Você já conhecia o filme? Qual a opinião de vocês? Beijos e até mais.